Olá, este é o canal Versátil de maio, o mês do cinema japonês, que já tem uma longa tradição aqui na Versátil. Dessa vez são 4 coleções dedicadas aos mestres nipônicos. A primeira é o Cinema de Mizoguchi Volume 2, com 6 filmes em versões restauradas inéditas no Brasil em 3 DVDs, e muitos extras, incluindo depoimentos que nós gravamos com o crítico Sérgio Alpendre, que já tinha participado do primeiro volume. Dessa vez ele fala sobre cada um dos 6 filmes. Como vocês sabem, o Mizoguchi é um dos 3 grandes mestres do cinema japonês. E a gente sempre coloca o Kurosawa nessa lista, mas para os japoneses o Kurosawa seria o 4º, né? Porque o Mizoguchi, o Mikio Naruse e Yasujiro Ozu começam no cinema mudo, né? O Kurosawa vem um pouco depois. Então são esses grandes nomes do cinema japonês. O Mizoguchi está super bem representado aqui logo no primeiro filme da caixa, com o Intendente Sancho, que é considerado, você vai ver em todas as listas de melhores filmes da história do cinema, ele sempre aparece. É uma tradição, é uma especialidade do Mizoguchi, que é um Jidaigeki. O que é Jidaigeki? Jidaigeki são os dramas de época do cinema japonês. Você tem o Jidaigeki, o drama de época, e o Gendaigeki. Esse é o Jidaigeki. É um filme que, um dos maiores filmes do Mizoguchi, como eu já falei, junto com a Oharu, A Vida de uma Cortesã, e o Contos da Lua Vaga. E como esses, ele foi premiado também no Festival de Veneza. O tema aqui é a opressão, né? Um filme extremamente triste, em que os personagens sofrem o tempo todo e que tem aquela inteligência visual, a exuberância da movimentação de câmera do Mizoguchi, que é um mestre do plano sequência, e tem uma sequência que todo mundo já deve ter visto uma foto, que envolve um rio, né? Que é um rio que é importante na obra do Mizoguchi, sempre volta na obra do Mizoguchi. E é uma sequência assim impressionante, eu não vou falar muito para não dar nenhum spoiler, mas é um dos grandes filmes. Se vocês não viram ainda, assistam, que vai facilmente entrar na lista dos seus filmes favoritos. No mesmo disco, aí tem um outro grande tema do Mizoguchi. O Mizoguchi é conhecido, se o Ozu é o cineasta do cotidiano, o Mizoguchi é o cineasta das mulheres. Ele é o George Cukor do cinema japonês. O tema dele é a condição feminina da mulher japonesa. Aqui, no caso, é um melodrama feito na mesma época dessa fase final da carreira do Mizoguchi, na mesma época do Intendente Sancho. E é um filme belíssimo, um dos melhores da caixa, A Mulher Infame, né? Então é uma jovem que vai entrar em conflito com a mãe, que é dona de um bordel. Então o tema da prostituição, universo feminino, relações familiares, e esse daqui é um Gendaigeki, já é um filme contemporâneo. Então é um grande filme do Mizoguchi. Muita gente considera, o próprio Sérgio Alpendre, que o Mizoguchi, a partir de uma certa época, ele só faz obras-primas, né? Que é essa fase final dos anos 50, em que todo o domínio do Mizoguchi está no auge, né? Aí nós temos, no disco 2, outro grande ponto da carreira do Mizoguchi, que é o Crisântemos Tardios. Já é o Mizoguchi no final dos anos 30, em que aí ele se transforma no mestre. No início, ele ainda está no cinema mudo, nos filmes do início dos anos 30, ele está ainda experimentando com a forma. Aqui, ele aprimora o que nós chamamos de one scene, one shot, que é uma cena, um plano. Na verdade, é o plano sequência, que um plano sequência ele resume toda uma cena, né? Então é um domínio, é um rigor formal impressionante. Esse filme ele tem que ser visto junto, eu recomendo, com 47 Ronins, que a Versátil lançou, aquele épico absurdo do Mizoguchi, tem quase 4 horas, estava na caixa 47 Ronins. Que é aquele famoso que ele corta, ele não mostra o ataque ao Lord Kira. É assim, uma ousadia estética fantástica, né? Esse daqui é sobre o mundo do teatro, tem sequências extraordinárias, tem uma sequência num barranco, prestem atenção, que é uma aula assim, de cinema, né? E é um filme que é essencial para a evolução do cineasta Mizoguchi. Então vale muito a pena, é muito citado em todas as enciclopédias da história do cinema japonês. Aí nós temos o Elegia de Osaka. Esse é de 36, ele é para ser visto junto com As Irmãs de Gion, que estavam no volume 1. É um filme irmão, praticamente feito na mesma época. Ele representa um pouco da depuração do estilo do Mizoguchi, nesse início da carreira dele, né? E é um retrato também da condição feminina. E tem, como o Mizoguchi fazia, ele tinha uma coisa muito similar ao Ozu, né? São 2 grandes cineastas para finais, né? Os finais muito impactantes, aqueles finais que a gente não esquece, né? É uma pancada, um final muito bonito do Elegia de Osaka. Aí nós temos, no outro disco, 2 filmes já da fase final também, dos anos 50, Os Músicos de Gion, que aqui no Brasil foi lançado também como A Música de Gion, que talvez fosse o título mais adequado, mas a gente optou pelo Músicos de Gion, que é usado nas enciclopédias, na Fundação Japão. Gion é muito importante, gente, é o bairro das geishas e da boemia de Kyoto.
né, onde inclusive o Mizoguchi cresceu, né, o Mizoguchi foi criado nesse universo das geishas, né, então ele conhece muito bem do que ele está falando. Então aqui é um filme também sobre o mundo das geishas, sobre a condição feminina, e é um filme bem forte, assim, um filme que começa com um jeito e vai conduzindo de uma maneira surpreendente, né, é também um outro grande filme do Mizoguchi. Aí tem um dos meus favoritos da caixa, junto com o Intendente Sancho, é o Rua da Vergonha. Rua da Vergonha é o filme derradeiro do Mizoguchi, que morreu cedo, aliás, uma pena, né? Ele estava no auge, como esse filme representa, é uma obra-prima absoluta, né? Ele foi um filme que causou uma grande comoção no Japão, porque o Japão tem uma tradição longa de prostituição. Você tem as geishas, tem as prostitutas de rua, e já havia uma pressão da sociedade para que houvesse uma lei anti-prostituição para coibir, né, essa exploração da mulher de uma maneira absurda que tem no Japão. Esse filme, quando ele é lançado, logo depois a lei é aprovada, né, porque é um filme sobre justamente essa fase final, uma fase melancólica, patética já das geishas, que elas começam já, ao invés de ter os patronos, tem todo aquele glamour em torno da geisha, aqui a geisha já está procurando cliente na rua, né, meio como a Oharu, né, no final lá, que é uma situação bem constrangedora. Então é um filme bem duro do Mizoguchi. Tem um final também que é inesquecível e é legal, gente, porque nesse mês a gente está lançando na caixa do Suzuki o Portal da Carne, que é o mesmo tema, que é o tema também da prostituição, só que o Suzuki vai por um outro caminho totalmente porra louca, que é o jeito do Suzuki, né? São dois grandes filmes. Então, esse daqui encerra a caixa do Mizoguchi. Aí a gente vai para outra caixa, que também é um volume 2, tá? Que também demorou um pouco para sair, demorou quase 2 anos. É o Cinema Yakuza Volume 2. É um digistack com 3 DVDs, que reúne as versões recentemente restauradas dos 5 filmes, a saga completa dos documentos da Yakuza, que também é conhecida como Batalha Sem Honra Nem Humanidade. Ou a gente pode falar, claro, de uma maneira reducionista, fazendo todas as comparações, chamar de O Poderoso Chefão do Japão. É a mesma importância que o Poderoso Chefão tem no cinema policial americano, ou Documentos da Yakuza tem no cinema policial japonês. É uma saga revolucionária, tá? São 5 filmes, e como na verdade a gente optou para trazer mais extras, a gente não colocou um 6º filme. São 2 horas de extras que dimensionam a importância não só do Fukazako, como desses filmes. E é o legal, gente, tem depoimento do William Friedkin, nosso William Friedkin, da Operação França, do Exorcista, do Comboio do Medo, que a gente acabou de lançar, e do grande Takashi Miike, que é um dos grandes praticantes agora do filme de Yakuza no Japão. E é uma edição limitada com 6 cards. Vamos falar um pouquinho do Kinji Fukazako. Kinji Fukazako, ele é um mestre, um esteta da violência, né? Ele é uma referência obrigatória, por exemplo, no Tarantino. Você vê muito no Tarantino, a estética do Tarantino deve muito ao Fukazako. E o que ele faz, né? Ele é lembrado, pessoas lembram injustamente ele só pelo Batalha Real, que é esse filme cult japonês que inclusive influenciou aí os Jogos Vorazes, e por ter dirigido a parte japonesa do épico de guerra Tora 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 Tora. Só que o Fukazako é conhecido no Japão pelos filmes da Yakuza. A gente, na primeira caixa da Cinema Yakuza 1, a gente lançou Guerra de Gangues em Okinawa, que já trazia um pouco dessa estética dele revolucionária. Por que revolucionária? Para entender a importância do Fukazako, você tem que pensar no filme da Ninko Eiga, que é aquele filme da Yakuza tradicional, que é aquele Yakuza romântico, Yakuza cavaleiro, honrado, geralmente se passava mais filmes de época, que é o filme representado, por exemplo, pelo Contos Brutais de Honra no volume 1, com Ken Takakura, e o que ele representou na Operação Yakuza do Sidney Pollack, né? Esses filmes aqui nos anos 70, o que o Fukazako chega e fala? A Yakuza não tem honra nenhuma, a Yakuza é um bando de pessoas sem honra, pessoas sujas, pessoas que não tem nenhuma ordem, não tem nenhum cavalheirismo, não tem nada de romantismo, gente. A realidade nua e crua. Então ele pega o filme da Yakuza, vira de ponta cabeça e faz o filme da Yakuza moderna, que é um filme urbano, sujo, caótico e sem nenhum valor moral. Então é um filme, na verdade, que funciona como o Harakiri para filme de samurai. O Harakiri é um filme anti-samurai, um filme contestador do Kobayashi com o Código Samurai. E aqui é a mesma coisa, é um filme anti-Yakuza. Então é uma crítica pesada ao universo da Yakuza. Lembrem do Gomorra, que é um filme recente italiano, faz a mesma coisa que o Gomorra fez com o filme de máfia italiana. Nada de Poderoso Chefão, aquela glamorização do mafioso. Aí nós temos o Luta Sem Código de Honra,
que é o primeiro filme. Então são 5 filmes feitos em 73 e 74. Esse primeiro filme é um dos grandes filmes do cinema japonês do pós-guerra. Você tem a figura, eu sempre destaco, a qualidade da interpretação é um monstro, é o Bunta Sugawara, que ele é o Shozo, o personagem que a gente vai acompanhar nos 5 filmes. E é muito interessante como nasce, na verdade, essa Yakuza do pós-guerra. No mercado negro, o Japão está destruído, e aí a Yakuza começa a fazer o comércio do mercado negro, falta mercadoria, eles começam a dominar o mercado negro lá nas cidades japonesas. E aqui os clãs são de Hiroshima e Kuri, que é uma cidade lá do lado. Presta atenção na contestação da cena final. A cena final é muito forte, como a cena final do Harakiri. E tem uma sequência que tem várias coisas de um realismo, de um humor que o Fukazako faz, que é incrível, que é a cena do corte do dedo, né, que ele vai ter que cortar o dedo. Aquela cena assim é também antológica. E a atenção sempre ao movimento de câmera, a câmera na mão e a estética realista de cinema verité do Fukazako. Né, o domínio que ele tem isso no scope, né, é uma coisa impressionante. Aí temos o segundo filme, que é o Duelo em Hiroshima. Quem gosta de cinema japonês tem uma figura cult aqui, que é o Sonishiba. Né, o grande Sonishiba, ele faz um vilão impagável, um vilão muito louco. Aqueles vilões assim maiores que a vida. Tem a Meiko Kaji, que é aquela deusa do filme da Yakuza, né, a influência lá no Tarantino, no Kill Bill. E tem um personagem trágico, que é um ex-piloto kamikaze, que vai entrar na Yakuza. E tem uma sequência final de uma angústia, de uma coisa assim que é extraordinária. Eu, na verdade, fico dividido entre esse e o primeiro filme como os meus favoritos da saga. Aí tem o Guerra por Procuração, que é o terceiro, que é muito interessante, que já mostra essa promiscuidade entre Yakuza, política, a Yakuza se tornando uma corporação capitalista, e o choque dos diferentes clãs, né? Tem um desfecho que é sensacional, presta atenção no personagem, que é um neófito, né? Um cara que está entrando, um jovem, está entrando naquele universo da Yakuza. E como que é o embate entre o idealismo do universo da Yakuza e a realidade nua e crua do que acontece. E esse final é um final muito simbólico, assim, vocês não vão esquecer do final desse filme. O quarto filme chama Estratégias Policiais, o próprio nome já diz. O que está acontecendo? Há um clamor da sociedade que faz a polícia, que está toda corrupta, claro, a combater de verdade a Yakuza. Aí fica todo esse choque entre polícia e Yakuza, o jogo de gato e rato, o jogo entre os clãs também, com muita violência. Todos os filmes são muito violentos, é uma coisa importante destacar. E aqui tem um diálogo que eu sempre chamo a atenção entre o Shozo e o Takeda, que são dois personagens muito importantes, num dia de neve. É uma coisa assim que tem um tom dramático até shakespeariano nessa cena, muito bacana. E o episódio final é um desfecho brilhante, gente, porque presta atenção. Se vocês conhecem filme de Yakuza, o paradigma do filme Yakuza, o Fukazako quebra nesse final. Então, assim, é muito interessante o que ele faz com o final do filme, que é surpreendente. Então é um grande desfecho para uma grande saga, né? E aí, falando em Yakuza, a gente já puxa a próxima coleção,